Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa tarde. Vamos para mais um vídeo aqui, trazendo aí informação, notícias do Palmeiras. Vamos para a informação aqui do Estevão, que será titular aí na seleção brasileira. Já deixe sua opinião aqui, o que você achou aí do Carlos Ancelotti, colocar o Estevão, o Ancelotti, que elogiou bastante o Estevão. Deixa aí a sua opinião, deixa o like. Quero também deixar créditos aos canais oficiais aqui no link da descrição. Mas agora, bora pro vídeo, galera. O atacante Estevão, do Palmeiras, de 18 anos, é um deles. Não l'ho visto diretamente. Eu ainda não tinha visto o Estevão pessoalmente, só em vídeo. Me pareceu ser um menino bom, com personalidade. Tem todas as características para ser um jogador importante para o futuro da seleção. Quem fala é quem conhece futebol há mais de 50 anos. Já deu muitas entrevistas. Sabe bem como esconder as informações. Como vamos jogar, que sistema... Como vamos jogar, que sistema? Não quero dizer que não sei, porque eu sei. Gosto de uma equipe que não tenha uma identidade tão clara, que não seja tão claro aquilo que queremos fazer. Revelar o time titular, então, nem pensar. Os iniciais me parece demasiado. Dizer os 11 titulares me parece demais. Já tenho uma ideia, mas prefiro falar antes com os jogadores. Temos muitas esperanças de que vamos nos sair bem. Muito bom. Bom, Brizola, o Carlo Ancelotti não quis dar nenhum spoiler da escalação, mas você consegue trazer uma palhinha pra gente? A gente conseguiu perceber que ele trabalhou formações diferentes, então temos até uma certa cautela para não sair cravando qual equipe ele vai utilizar, porque, por exemplo, uma parte do treino de ontem ele trabalhou uma equipe bem modificada em relação ao que ele tinha feito na terça-feira em São Paulo, dando claro ali que ele está trabalhando alternativas. O que a gente sabe é que daqui a pouco os jogadores vão ser avisados. Eles estão almoçando, tem pré-eleição, o Ancelotti vai falar quem é o capitão e ele vai apresentar o time, pelo menos foi o que ele disse ontem na entrevista coletiva. Fred. Fechado, Brizola. Muito obrigado. A gente tem uma estimativa aqui do time? A gente deu uma chutadinha aqui, ó. Esse, de acordo com as nossas apurações, foi o que o Brizola falou, não tem como cravar. Mas aqui, ó, Alisson, Marquinhos e Alex na zaga, né? Wanderson na direita, Alexandre na esquerda. Casimiro de volta, gosto bastante do Casimiro de volta. Bruno Guimarães e Gerson, muito me agrada esse meio campo. E aí, olha esse trio de ataque. Estevão, Richarlison e Vini Júnior. Se for assim, Carleto, já tá bom. Porque realmente a gente está botando muita energia, muita esperança na nossa querida seleção. E agora da seleção brasileira? Mas montou um mega esquema, viu, Fred? Para conseguir contar com todos os jogadores lá nos Estados Unidos. A gente já está até aqui com um mapa, ó. Tem os 3 uruguaios que vão sair do Uruguai direto para os Estados Unidos. O Estevão e o Gomes saem do Brasil e o Richard Rios vai estar com a seleção colombiana na Argentina. Voa no jatinho da Presidente Leila. Não é o avião, não confundir com o avião, hein? Isso porque o Palmeiras embarca na Ela tem essa opção, né? Tem o jatinho e tem o avião. E é importante sempre você diversificar, né? Tem o rodízio, né? Tem toda aquela coisa, né? O Palmeiras, então, tem ainda outros 2 garotos que estão no Egito disputando amistosos com a seleção sub-20. Eles também vão direto para os Estados Unidos. A delegação palmeirense embarca na segunda-feira, dia 9. Boa, vamos de Coringão ou de São Paulo? Que tá com essa chance, a gente lembra por causa do Rafinha, que está suspenso. De repente, é uma grande oportunidade para ele também mostrar serviço. Né? Me surpreende essa escolha. Não que o garoto não tenha qualidade, pelo contrário. Tem qualidade demais, mas me surpreende. Primeiro jogo do Ancelotti, que nem conhece o Estevão, né? Ele não viu o Estevão jogar. Não acompanhou tantos jogos do Estevão. E o Estevão não teve tantas chances na seleção brasileira. Foi convocado algumas vezes, mas não teve tantas chances. Aí deve ser a palavra do Juan. Enquanto os companheiros passavam as informações, né? Pedro Ivo, um abraço para ele, para Vicky também, para todo mundo aí, bom trabalho para eles. A gente falava aqui. O Luiz Henrique do Botafogo, as oportunidades que teve na seleção foram muito melhores. Sim. O aproveitamento do Luiz Henrique foi muito bom. Aliás, ele vai estar no jogo hoje, né? Botafogo e Ceará, a gente falou agora há pouco. Está convocado. Ele vai estar na torcida eu só estou dando, assim, números, né, do que aconteceu com os outros treinadores. Então, para mim, é uma surpresa. E você tinha falado, né? Ele indo para a Rússia, ele perderia espaço. Falei, quando teve a negociação, ele escolheu ir, ele vai perder a vaga dele da seleção. E é exatamente a mesma posição do Estevão. Sim, brigava ali. Aí você vê que o menino lá que é do Manchester City, que saiu do Atlético... O Antony? Não. O Savinho? Savinho. Nem Savinho. Estava sendo... Isso, Pedro, obrigado. Também não foi convocado, mas estava sendo sempre lembrado.
Então o Antony retorna. Zinho, posso só jogar uma pimentinha Claro. no debate aí de vocês? Sim. Sobre não entender, ou discordar. Ele deixou muito claro até na pergunta que a gente faz dentro da coletiva, que é uma opção dele, né, Vitória? Mas também é uma opção ali de 3 cabeças pensantes, uma lista, uma definição de planejamento feita a 6 mãos. Ele cita, quando a gente pergunta, até diretamente, quem o ajudou a fazer esse tipo de escolha, já que ele não conhecia pessoalmente, ele fala no nome do Juan, que ele precisa confiar na avaliação técnica do Juan, e também do Rodrigo Caetano, coordenador-geral de seleções. Só então para passar o debate, apimentar aí. É uma escalação mesclada ali, né, Vic? Claro. Meio Juan, meio Rodrigo Caetano, meio Ancelotti, para essa primeira partida da nova era na seleção brasileira. Não, eu concordo. Sem dúvida tem o dedo desses profissionais que estão lá acompanhando e estão acompanhando o futebol brasileiro. A outra surpresa para mim é o Alexandro, o zagueiro. Aliás, a informação que eu tenho é que ele pediu para ser chamado de Alex, né? Até para não ter a confusão, o Alexandre. Os narradores agradecem, né? Sim, comentou aqui também. no ambiente de seleção. Ele, Alex, e o Alexandre, lateral do Flamengo, fica com a alcunha antiga. Já a antiguidade ficou posto aqui, Edu. Boa. E, aliás, é um bom zagueiro, né? O Pascoal, jogou contra o Real Madrid. Não sei se já tinha É concluído. um zagueiro mais alto, sim, né? sim. Um zagueiro É um alto. bom zagueiro, jogou muito contra o Real Madrid pelo Lille, até por isso chamou a atenção. O Pedro pode até me ajudar. Eu não sei qual é a estatura dele, qual é o tamanho dele, mas me parece assim, vendo aqui no treinamento, estou vendo ele ali treinando, ele parece ser um jogador alto. Porque o Marquinhos é um atacante que tem um zagueiro com uma estatura de o quê? 1,80 m. Ele já é um pouco mais alto. E o Brasil precisa ter um zagueiro alto. 1,91. 1,91. Aí é legal. A mesma idade, a mesma altura que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Pastor. Você tinha quanto, Zé? 1,91. Jesus! Tá encolhendo, Zé? Tô encolhendo, tô para 1,78 agora. Aí chegou com 50 anos, ficou com 1,70 m. De chuteira, né? Agora, essa proposta do Estevão, eu acho que é a proposta estilo Carlo Ancelotti, né? Porque ele disse que ele vai analisar os adversários e vai ver como os adversários se comportam para ele se comportar diante dos adversários. Eu acho que as escolhas que ele fez, especialmente entre o meio-campo e a zaga, exatamente correspondem ao que ele viu. Porque ele vai jogar contra um time que tem um time alto e forte fisicamente. Aliás, o Equador chega à Copa do Mundo quase sempre se baseando nos jogos em casa. Né? O Equador em casa principalmente quando joga em Quito. Se aproveita da altitude, é um time forte, um time alto. Tem um lateral esquerdo que joga na Inglaterra, que é um foguete. Talvez ele tenha colocado o Estevão exatamente para intimidar as subidas do lateral esquerdo, para evitar que ele chegue ofensivamente. E aí tem, olha lá, o Matheus Cunha conversando com a rapaziada e tal. Eu colocaria um centroavante para esse jogo. Acho que esse jogo pede um centroavante para a seleção brasileira. E aí seria o Pombo, o Richarlison. Mas o Matheus Cunha pode fazer a função. O Matheus Cunha é um meia atacante. Ele não é um definidor de jogadas. Ele trabalha atrás, ele pode jogar com o Richarlison. Talvez essa seja a grande dúvida. Agora, com o Gerson, com o Bruno Guimarães no meio campo, o Casemiro, jogadores mais altos, mais fortes fisicamente. O Pedro Ivo, não sei se ele vai conseguir me ajudar, e a Vic também. O sistema de jogo seria o 4-3-3 ou o Estevão jogaria como ele está jogando no Palmeiras, mais por dentro? Ozinho, o Ancelotti, ele tenta ter uma linguagem bem direta e bem simples. Ele evita, até ele fala, pode ser 4-3-3, pode ser 4-4-2, pode ser uma outra formação. Ele tenta passar uma ideia, ele usa 2 citações que me chamaram muita atenção. A primeira é, nesse time todo mundo vai marcar, todo mundo vai competir. Quando ele é perguntado sobre o que o Equador pode oferecer de perigo, uma situação de domínio, de competitividade, de luta no meio de campo. E a segunda é quando ele fala deliberadamente do Estevão, que até nos dá a entender que ele conversou ali, que ele fala, eu quero o Estevão, ele tem muito vigor para baixar marcando, para sair jogando. Eu apostaria no Estevão fechando uma linha de 4 aí de meio campo, ao lado de Casemiro, Bruno e Gerson. 2 linhas de 4, no momento que o Gerson sente alguma coisa ali. Foi um pisão? Será que foi uma entorse, alguma coisa? Nosso Douglas Dourado deve estar captando ali, mas acho que foi só um susto. Está colocando a mão ali no pé, sentiu alguma coisinha na imagem aí agora, mas parece que foi só um susto. Voltando aqui ao Estevão, ele fala, o Estevão tem condição e tem vigor de baixar numa linha para marcar a tua linha de 4, sair em velocidade por ali, apostaria num 4-4-2 sem bola, bem fechadinho,
bem blocado, tirando os espaços do time equatoriano, que é forte em casa, sim, sabe jogar com bola, deve ter talvez até um certo controle em parte do jogo. E no segundo momento, o 4-3-3, eu apostaria um Estevão um pouco mais aberto pela direita, começando pela direita, podendo trazer pro meio, mas ele começando pela direita, Richarlison centralizado e Vini pela esquerda. Ô Pedro, eu gostei no bobinho aí que o Casimiro deu-lhe um carrinho ali, se ele tiver com essa vontade no jogo. Bobinho, mas com carrinho, viu, Vitória? Bobinho, mas com carinho, Vitória. Foi isso que deu pra captar por aí. Vitória também tá olhando ali. O Gerson até saiu. A coisa o meu não tá fone pra aqui, brincadeira. meu fone me Técnico abandonou. novo. Tô ouvindo vocês baixinho aqui no meu celular. Com carinho. Mas realmente dá pra ver que essa vontade mudou muito dos jogadores. Exatamente. Vicky, não, e agora... como a gente disse, né? Essa questão do ambiente é sempre... Desculpa, pode falar, Edu. não, pode completar seu raciocínio e depois você fala pra gente da coletiva, né? Do que o Carlo Ancelotti falou hoje, né? Isso, falou bastante sobre essa questão também do ambiente, né? Essa questão da paixão do brasileiro jogando, enfim. Mas acho que o Pedro também vai poder concordar aqui, pelo menos não que seja só mexendo a cabeça, mas a diferença da última data FIFA, a diferença do clima destes jogadores, claro, algumas peças mudaram, mas num treino pré-jogo, né? Não só o jogo contra a Argentina, mas principalmente o jogo contra a Colômbia, que ainda não tinha acontecido o que aconteceu na Argentina. Então, assim, é uma diferença muito notável e é por isso que a gente tem apertado muito nessa tecla para passar para vocês. Mas o Ancelotti falou sobre os diversos assuntos, sobre ter se ambientado, sobre ter essa paixão, sobre não precisar motivar jogadores, porque isso ele já tem de sobra. Disse que não ia dar os 11 titulares, também falou que não pode falar como que o Brasil vai jogar. Foi uma coletiva bem bacana, como sempre. É ótimo acompanhar o Mister por aqui. E a gente vai ouvir um trechinho agora aqui no Equipe F. Tá aí. Muito elogio ao Estevão. Não sabe que vai ser titular? Seria, pela primeira vez, acho que tem aí uma possibilidade grande, até porque a concorrência do Estevão dessa vez ela é menor, né? O Estevão chegou à seleção quando no Brasil também brilhava o Luiz Henrique, né? E os dois jogavam mais ou menos na mesma posição, né? Um pelo Botafogo, outro pelo Palmeiras. Aí começa o Rafinha a jogar no Barcelona e ser um dos melhores do Barcelona. Dessa vez, o Luiz Henrique não foi convocado, o Rafinha está suspenso, então tem uma oportunidade. Acho que o concorrente do Estevão é o Antony, que fez uma parte final de temporada muito boa pelo Betis. Mas seria uma baita novidade, né? Começar pela primeira vez como titular na estreia do treinador, na estreia do Ancelotti. Acho que ele pode ter uma... Justamente quando ele está... É um momento complicado para o jogador, né? Ele está se despedindo do clube, já se despediu aqui oficialmente, vai jogar só o Mundial. Uma expectativa grande, vai mudar de vida completamente, vai jogar na Europa. Nesse ano, se você reparar, em alguns momentos ele mudou de função no Palmeiras, passou a jogar mais no meio do que na ponta, né? Enfim, mas eu acho que é um jogador que tem sim personalidade, como o Ancelotti falou, embora jovem. O Ancelotti também, com os jovens brasileiros, mostrou muita sapiência, né? Com o Vinícius, com o Rodrigo, com o Militão, que foram jogadores muito jovens, burilados pelo Ancelotti no Real Madrid. Ele mostrou isso. Então acho que pode ser sim uma cara nova. E aí, antes do Estevão, a gente estava finalizando o Casão falando sobre o Neymar e a gente falando sobre jogadores, ninguém está contundido. Se a gente for reparar, o Neymar, ele está em condição de jogo, como há muito tempo não estava. Sim. Ele não está machucado, ele está em condição de começar um jogo, jogou contra o Botafogo como titular. Ele não foi convocado porque o técnico não quis, no final das contas, né? O Estevão foi, e acho que pode ter uma... E é interessante quando o Ancelotti, com sutileza, fala do Estevão como o futuro, a cara futura da seleção brasileira. E como ele já tem, acho que, um futebol maduro, ele pode ter essa oportunidade aí, ser uma das caras novas na primeira partida do Ancelotti pela seleção brasileira. Interessante que ele falou, entre outras qualidades do Estevão, o Casão, falou... humilde, trabalhador, tá? Ele parece um contraponto, embora seja super talentoso, um contraponto um pouco do jeito, Neymar.
Não estou comparando um jogador com o outro. Certo, Claro que o certo. Neymar é muito mais jogador que o Estevão hoje. Perfeito. Mas tem isso, né? Ele exaltou não só o talento, mas um pouco do comportamento dele, né? Então, o Tironi, o Neymar é mais jogador que o Estevão por causa da história, não é nesse momento. Claro, sim. Nisso daí eu não concordo com você. Sim, sim. Nesse momento o Neymar não é melhor que o Estevão. Uhum. O Estevão é melhor que o Neymar nesse momento. Agora, eu acho que a entrevista dele, essa resposta sobre o Estevão dele, não foi só falando do Estevão. Ele deu a característica do que ele quer de um jogador. Né? Característica que ele gosta de um jogador. Ele elogiou as características técnicas do Estevão, mas na hora que ele fala de humildade, de um bom garoto, de um cara que tá afim, que é o futuro da seleção brasileira, ele tá dando a característica de um jogador que ele quer como protagonista da seleção brasileira. Ele não deu essa parte, ele tá jogando, cara, ele tá falando do Estevão, mas ele tá falando do Estevão e do que ele quer que um jogador protagonista para a seleção brasileira dele seja humilde. Então vamos lá, humilde. Neymar é humilde? Não. Um bom garoto. O Neymar está sendo um bom garoto? Não. Comprometimento. O Neymar tem comprometimento? Não. O que mais ele falou? Enfim, vamos pegar essas três coisas. Então ele deu três características que não são especificamente do Estevão. É de quem ele quer, do jogador, do tipo de jogador que ele quer que trabalhe com ele. O Estevão tem essas três características. Ele poderia falar isso do Vinícius Júnior, ele poderia falar isso do Rafinha, ele poderia falar isso do Richarlison, ele poderia falar isso de vários jogadores do brasileiro. Porque essa característica é de personalidade, não é de personalidade e de caráter, né? Não é técnica, não é drible, não é habilidade, não é nada. Essa característica de pessoas, de caráter, de personalidade de alguém, né? Que não é só o Estevão que tem, mas ele deixou claro, ressaltando essas características de personalidade do Estevão como um estilo de jogador que ele quer que trabalhe com ele. É bom pegar por esse lado. Não pega isso como elogios exclusivamente para o Estevão. A parte técnica genial, que ele é especial, que ele é um grande jogador, tudo isso é do Estevão. Mas humildade, comprometimento, bom garoto e tal, é uma característica que ele espera dos jogadores que ele convoca, que ele vai convocar para a seleção brasileira. É bem interessante isso daí. Tem que prestar atenção nessa fala dele, que não foi lançada no ar como recado. Exato, perfeito. Olha, fora de campo tem questões, né? Não do Ancelotti em si, mas do empresário que intermediou a negociação, né? Tem uma comissão aí de 7 milhões ao empresário que é uma pendência ainda, né? O que acontece? Tem reportagem nossa aqui, reportagem do Igor Siqueira. A negociação do Ancelotti ela foi intermediada pelo empresário Diego Fernandes. Esse cara deveria receber 1,2 milhões de euros, 7,7 milhões da CBF. Ele é aquela figura que apareceu com o Ancelotti na chegada, com a camisa da seleção e tudo mais. Além do ressarcimento das passagens de avião, foi feita a negociação. É isso aí, torcedor do Verdão. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final do vídeo. Pessoal, pedi aqui para vocês, sempre estou pedindo todos os dias, clicar aqui na aba de comentários e hypar nosso vídeo aí, para que a plataforma esteja sugerindo o nosso vídeo para mais pessoas. Você que gosta e consome aí este tipo de conteúdo, compartilhe aí o nosso trabalho. Fico muito grato a cada um de vocês que estão nos ajudando aí, estão fazendo isso todos os dias aqui, nos incentivando a estar trazendo conteúdo todos os dias para vocês do Palmeiras, do mercado da bola. Vamos para essa informação aqui do Palmeiras, que inicia a preparação para a Copa do Mundial de Clubes. Abel Ferreira ainda busca aí um time titular. A folga de 3 dias para os jogadores do Palmeiras acaba hoje, nesta quinta, né? Após a derrota para o Cruzeiro no último domingo, a delegação se reapresenta na Academia de Futebol para iniciar aí a preparação de olho no Mundial de Clubes, com a estreia marcada para o próximo dia 15 em Nova York, diante do Porto de Portugal. O Verdão terá 10 dias de ajuste aí dos últimos detalhes para iniciar bem a competição, e o primeiro objetivo de Abel Ferreira deve ser a definição do time titular
Desde que a temporada iniciou, o treinador tem alterado aí diversas peças, tanto para testar a opção, como para diminuir o desgaste de um primeiro semestre com diversas maratonas. A defesa é o setor com menos problemas e definições no Palmeiras. Até aqui a formação com Giai e Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez é a favorita a iniciar a Copa do Mundial de Clube. Bruno Funks ainda faz uma sombra em Murilo, mas não aparece aí para ameaçá-lo. Já no meio de campo, a situação é bem diferente. A dupla de volantes é constantemente substituída por Abel Ferreira. Aníbal Moreno e Emiliano Martinez disputam a função de primeiro volante, enquanto o Lucas Evangelista e Richard Rios acirra aí a briga como segundo volante. Pelas últimas escalações em duelos mais importantes, Emiliano Martinez e Richard Rios despontam à frente nesta competição interna aí, por um lugar aí no time titular. A disputa mais forte é para o setor meio armador. No jogo passado, diante do Cruzeiro, Rafael Veiga foi titular, mas ele não vive aí seu melhor momento após voltar de lesão. Maurício tem crescido de rendimento aí por ser escolhido. O jovem Alan também vem se destacando aí e corre por fora. Já Felipe Anderson pode atuar na função em um cenário em que Estevão atua por dentro e ele se desloca aí para uma ponta direita. O experiente jogador, porém, não tem conseguido render, mas pode dar aí uma reviravolta neste período aí sem jogos. Sem nenhuma lesão neste momento, o ataque do Palmeiras é o setor com mais opções e talvez o com menos vagas disponíveis. Isso porque Estevão é titular absoluto na ponta direita e Vitor Roque foi contratado para ser a referência aí no ataque. A ponta esquerda é onde vive a grande incógnita. Durante quase toda essa temporada, Facundo Torres foi o dono daquele lado do campo, mas nos últimos jogos o técnico tem feito aí alterações. Paulinho foi contratado para atuar por ali, ser titular incontestável, mas ele ainda sofre com as dores na cirurgia na canela e a dúvida aí sobre as condições que ele chegará aí para o Mundial de Clubes. Com isso, o Maurício já foi testado na função e pode ser uma surpresa por ali. Luíde, que entrou bem quando acionado, corre aí por fora. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva, deixa o like. Tamo junto. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.